Carta do apóstolo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Faremos essa leitura alternada, homens e mulheres, homens comigo. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. As irmãs. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E a igreja de Deus diz, amém. Pode se assentar a congregação. Irmãos, desejei voltar ao assunto dos dons espirituais. Eu falei sobre isso na minha mensagem de domingo e muitos dos irmãos me encorajaram que falasse novamente sobre esse assunto ou falasse um pouco mais sobre isso. Aquilo que eu falarei aqui não é mais do que um apanhado, por isso eu coloquei no impresso que você recebeu. Numa parte tem a ordem do culto, na outra parte tem os pedidos de oração, mas observe o verso. E no verso está o resumo da mensagem, e para que você fique, para ajudar a concentração, eu deixei algumas lacunas para você preencher. Assim a gente interage com a mensagem, isso ajuda a fixação um bocado. Então, meus amados, hoje nós vamos nos voltar mais uma vez para o assunto dos dons espirituais. Mas como eu dizia, aqui eu não posso fazer senão um arrazoado, um apanhado. Você ficará feliz em saber que a nossa Universidade Bíblica Dominical tem um módulo sobre dons espirituais no eixo integrar. Essa revista foi recentemente revisada, eu mesmo a revisei enquanto ministrava para uma turma da Integrar, e lá você encontrará um excelente conteúdo que termina com uma sondagem dos dons espirituais de cada um que participa. Eu não sei quando isso volta ao currículo, eu imagino que em breve, porque esse currículo ele se repete de tempos em tempos, e é um material de muito proveito para todo cristão, especialmente para aqueles que ainda têm algumas interrogações sobre os dons espirituais. Esse é um assunto, irmãos, que nos acompanha por toda a nossa vida, porque a Bíblia fala muito sobre isto, e porque é algo presente na vida diária do nosso cristianismo. Então nós precisamos estar bem afinados com aquilo que a Bíblia ensina sobre os dons, inclusive a fim de exercê-los segundo os propósitos de Deus. O texto que nós lemos é um dos textos, como nós veremos, é um dos textos que fala sobre dons espirituais, e fala sobre categorias de dons e sobre o exercício dos dons. Mas de início a primeira colocação é que existe muita confusão sobre os dons espirituais. Existe muita confusão sobre os dons espirituais. E grande parte da confusão origina-se em desconhecimento sobre o assunto. Eu não me esquecerei, quando eu era novo na fé, mas não tão novo assim, e estávamos num grupo de crentes de diferentes igrejas, e havia uma jovenzinha que tinha começado um namoro e estava muito enfatuada, muito entusiasmada com seu namorado. E então ela disse, naquele grupo de crentes, falando sobre coisas de Deus, sobre coisas da vida cristã, ela disse que o namorado dela tinha um dom espiritual de apaziguar animais bravos. Que todo lugar onde ele ia, que tinha um cachorro bravo, ele tinha um olhar, um toque que acalmava o animal. O que ela respondeu em seguida: eu não sabia que existia esse dom espiritual com os animais. Eu falei: eu também não sabia, e olha que eu já li a Bíblia, hein, e nunca vi. Existe muita confusão sobre dons espirituais. As pessoas chamam talentos naturais de dons, inclusive porque o mundo usa a palavra dom em relação a qualquer capacidade que alguém tenha. Então, carisma, por exemplo, é chamado de dom quando é apenas uma coisa comum.
Para você saber a diferença entre um dom espiritual e um talento ou capacidade natural, basta você se perguntar: um incrédulo tem isto? Então não pode ser um dom espiritual. Um incrédulo não pode ter um dom espiritual. Simples assim. Veja se isso já não aparou bastante do assunto, a gente já começou a esclarecê-lo significativamente. Capacidades, talentos, não são dons. Dons espirituais, se eu posso fazer uma definição, eu tentarei fazer logo em seguida, são maneiras de o Espírito Santo agir por meio dos crentes para promoverem a edificação mútua, servindo uns aos outros para a glória de Cristo. Quer dizer que isso exclui todos os talentos? Evidentemente não. Quer dizer que isso exclui todas as capacidades? Evidentemente não. Com frequência, muitos crentes servem a Deus exatamente na área em que tem um talento ou que tem uma capacidade. E eles colocam isso também a serviço do Senhor. A grande parte origina-se em desconhecimento sobre o assunto, que pode levar a expectativas erradas. Alguém imaginará que dons espirituais são coisas muito pirotécnicas, muito cinematográficas, algo como o mar vermelho se abrindo, algo que tem a ver com uma experiência de ser arrebatado para além dos sentidos humanos, algo assim extremamente subjetivo. Cuidado, irmão, com o perigo da superstição, cuidado com o perigo do misticismo. Essas coisas são graves, são coisas que comprometem a saúde, a integridade da nossa fé em Cristo Jesus. Na verdade, como a gente vai ver, irmãos, dons espirituais são coisas que têm a ver com o dia a dia dos crentes convivendo uns com os outros, servindo uns aos outros, buscando o bem mútuo uns dos outros, fazendo bem e cuidando uns dos outros, e no meio de tudo isso, o Espírito Santo age. Existe muita confusão sobre o assunto, por causa de desconhecimento, que pode levar a expectativas erradas, mas irmãos, não deveria haver. Veja a primeira citação em 1 Coríntios 12, 1, onde está escrito: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Muito bem colocado. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não é necessário que um crente viva sem ter nenhuma solidez, sem ter nenhuma segurança neste assunto dos dons espirituais. Inclusive, para antecipar, não existe dom espiritual de tratar de bicho. Uma tentativa de definição que eu já citei: dons espirituais são maneiras de o Espírito Santo agir por meio dos crentes para promoverem a edificação mútua, servindo uns aos outros para a glória de Cristo. Servindo uns aos outros. Talvez seja o mais importante aí. Em 1 Coríntios 12, 7, escreveu o apóstolo: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Dizendo em 1 Coríntios 14, 26, faça-se tudo para a edificação. No final do versículo, faça-se tudo para edificação. Então, o resultado do dom, o resultado do exercício de um dom espiritual é aquilo que é útil. Mas útil não, evidentemente, no sentido meramente pragmático. Útil não no sentido de que fez isso aqui, funcionou, ou mexeu aquilo ali, deu certo, ou levou ao resultado que eu desejaria. O resultado está estabelecido pela própria Escritura Sagrada: edificação. Não é sensação, não é emoção, é edificação. Quantas pessoas do nosso tempo confundem emoções e sentimentos com Deus? Não é verdade, meus irmãos? Quantas vezes as pessoas confundem emoções e sentimentos com Deus? Eu me senti muito envolvido, eu me senti muito arrebatado, eu me senti muito em paz, ou eu não me senti nada em paz. Não. Deus não é Deus de subjetividade, Deus não é Deus de confusão, como diz 1 Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão. As coisas de Deus podem ser facilmente, nem sempre tão facilmente assim, eu reconheço, mas as coisas de Deus podem ser claramente definidas com o ensino da Escritura Sagrada. Faça-se tudo para a edificação. Faça-se tudo para a edificação. E que ele está pensando? Ele está pensando naquilo que ajuda um outro crente a crescer na fé. Ele está pensando naquilo que ajuda um outro crente a conhecer melhor o Senhor.
naquilo que ajuda um outro crente a ter raízes mais profundas, aquilo que ajuda um outro crente a santificar-se ou a praticar a vontade de Deus em determinada área da sua vida. Isso é edificação. Edificação tem a ver com solidez, tem a ver com firmeza, tem a ver, consequentemente, com permanência. O resultado dos dons espirituais é uma fé mais sólida. O resultado dos dons espirituais é um compromisso mais profundo com o Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, é maravilhoso saber que a Bíblia ensina, então, que todo crente tem um dom espiritual. O que quer dizer que todo, pelo menos um, e que todo crente tem a capacidade de ser essa bênção na vida dos seus irmãos. Por vezes, repito, de maneira simples. Você atentou quando eu anunciei um dos pedidos de oração, quando eu lhe sugeri que entrasse em contato com essa irmã, mandasse um versículo, uma mensagem. Isso não é propriamente um dom espiritual, embora, como a gente verá mais em detalhes, mas é uma atitude cristã que abençoa um irmão, é uma atitude cristã que conforta, é uma atitude cristã que eventualmente edifica. Faça-se tudo para a edificação, a manifestação do Espírito é dada para aquilo que for útil. Quando a gente estuda o Novo Testamento, nós encontramos 5 listas de dons espirituais. Uma delas está em Romanos 12, de 6 a 8, no seu resumo eu deixei aí a lista: profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir, exercer misericórdia. Encontramos outra em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, maravilhas, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Outra, terceira, está em 1 Coríntios 12, 28 a 30, apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos e línguas. Chegamos a Efésios 4:11, que fala de apenas 4, foi o texto de domingo passado à noite: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, alguma tradução diz pastor mestre, outra diz pastor doutor. A quinta lista eu já disse aqui domingo passado, é a que eu prefiro, 1 de Pedro 4:11, que já lemos nesse culto: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém servir, como eu corrigi, sirva segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Será que se a gente colocar essas listas uma nas outras, eliminar as duplicidades, a gente chega numa lista que vai dar aí, alguns contam 20 e tantos dons? Será que é essa a lista exaustiva dos dons espirituais? Então é isto, e tem que estar em algum lugar aqui, eu estou. Deixa eu fazer algumas considerações com vocês, e isto aqui talvez será útil. A primeira, vamos fazer uma distinção entre dons e ofícios. Letra a distinção entre dons e ofícios. Por quê? Sem dúvida, o ofício, quer dizer, uma posição na igreja, ela está relacionada aos dons espirituais, mas ela não deve ser confundida com os dons espirituais. Se você acreditar que existe o dom de evangelismo, você vai se colocar numa situação muito complexa. Por quê? Bem, se existe o dom de evangelismo, então eu posso não ter esse dom, e se eu não tenho esse dom, falar de Jesus Cristo para uma pessoa incrédula não é minha responsabilidade, é a responsabilidade de quem tem o dom de evangelismo. Ao mesmo tempo, essa conclusão contradiz a Escritura Sagrada, não contradiz? Sim, então não pode ser isso. Eu penso que é razoável a gente separar 4 aqui como ofícios em vez de dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastor-mestre ou pastor-doutor. E cada uma dessas coisas cabe algum comentário. Por exemplo, apóstolos. Existem apóstolos no dia de hoje? Você sabe que eu fui entrevistado recentemente, sobre esse interessante assunto. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Vá lá comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Aqui nós encontramos uma ata de uma assembleia.
a partir do versículo 15. É uma ata de uma assembleia de igreja. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles faziam de um jeito parecido com o que nós fazemos, ou nós fazemos de um jeito parecido com o deles. Estava a igreja, o presidente, o apóstolo Pedro, declarou aberta e apresentou a pauta. Levantando-se Pedro no meio dos discípulos, Atos 1,15, disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. O que Pedro fez? Ele apresentou para os irmãos o problema em um raciocínio bíblico. E disse: irmãos, nós éramos 12, um se desviou e aconteceu com ele assim e assim. Biblicamente falando, estava apenas estabelecido na Escritura Sagrada, mas também está escrito: tome outro o seu bispado, tome outro o seu lugar, como é a tradução correta, ou mais exata, do Salmo 109:8. Veja a que conclusão ele chegou para a igreja: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, preste atenção, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Não pode ser mais claro do que isso. Eu não consigo imaginar algo mais claro do que isto. Para poder tomar um lugar entre os apóstolos, a prescrição está dada, tinha que ser testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo, tinha que ter testemunhado estes acontecimentos históricos. Depois que Pedro fez essa definição do papel, apresentaram dois. E a igreja tomou uma decisão entre os dois. Eles oraram, tomaram a decisão e foi escolhido um homem chamado Matias. É verdade, ele não aparece mais no Novo Testamento, mas não quer dizer que ele não teve lugar nos planos de Deus. O sepulcro dele está lá na Geórgia, na beira do Mar Cáspio, onde ele foi evangelizar e foi martirizado. Então nós temos aqui uma definição clara. É porque no meio evangélico normal, hoje parece que, eu inclusive às vezes ouço alguém brincando, que tem a ver com o número de membros. Se a igreja vai até número de membros, então é pastor, depois é pastor presidente, depois é pastor, vai evoluindo a criatura, né? Aí ele vira bispo, depois ele vai subindo mais do que isso e chega a apóstolo. Ora, irmãos, não existe uma coisa mais unilateral, mais horizontal ou mais congregacional do que uma igreja do Novo Testamento. Uma igreja do Novo Testamento é composta por santos sem que uns estejam acima dos outros, e isso para a glória de Deus. Não, apóstolos foram pessoas que tiveram um papel muito específico nos planos de Deus, e é muito importante a gente entender isso aqui, para entender o que vem depois sobre dons espirituais. Apóstolos foram testemunhas oculares da ressurreição. Por meio deles, Deus fazia coisas notáveis. Veja Atos 5:42. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. E estarei citando o versículo 12, para não citar 20 ou 30 versículos do livro dos Atos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Agora diga para mim o que está escrito ali na tela. Eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos. Agora nós vamos, tome as notas, se você está anotando, eu falei de Atos 1:15, agora eu falei de Atos 5:12. Agora veremos 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, por favor.
onde nós lemos: os sinais, observe, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. A tradução de alguns de vocês, inclusive, coloca as credenciais do meu apostolado. Sim? Quando o apóstolo Paulo está se expressando assim, inclusive porque ele era um apóstolo meio fora de justificativa, ele está apresentando como tendo sido apontado por Jesus Cristo como o 13º apóstolo, como testemunha da ressurreição. E os mesmos sinais que foram feitos pelos primeiros apóstolos foram feitos também por ele. Mas em que condição? Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ler mais um versículo e aí nós chegaremos a um seguro entendimento deste assunto, que é Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Que diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, a atenção máxima agora, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, redobre a atenção máxima, testificando também Deus com eles, triplique a atenção, por sinais e maravilhas, e vários milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Atenção, testificando também Deus com eles. Note, por favor, note, tome nota, guarde isso na mente e no coração. Os apóstolos, na condição de testemunhas oculares da ressurreição, foram abençoados por Deus de uma maneira extraordinária, com um propósito específico, o propósito de confirmar o testemunho que eles traziam. Quando o apóstolo declarava que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz, que Jesus Cristo ressuscitou, Deus confirmava isto. Deus testificava, como diz o texto que acabamos de ler, por meio de coisas incomuns, por meio de coisas sobrenaturais que aconteciam. Isto era a confirmação. Por isso a outra tradução diz as credenciais do meu apostolado, isto é, aquilo que dá autoridade, aquilo que confirma, que autentica, que designa. Veja que este poder não estava à disposição dos apóstolos quando eles queriam. Você lê as epístolas mais tardias do apóstolo Paulo, e você lê que ele escreveu, por exemplo, a respeito de seu amigo Trófimo, ele escreveu: deixei Trófimo doente em Mileto. O que nos faria perguntar, se podia curar, por que não curou? A respeito de Epáfras, que era um homem muito precioso para o apóstolo Paulo, Paulo escreveu aos Colossenses que quando Epáfras esteve enfermo, ele orou e suplicou a Deus pelo seu restabelecimento, e ele escreveu mais, a fim de que eu não tivesse tristeza em cima de tristeza. Pergunto novamente, Paulo curou tantas pessoas, por que não curou Epáfras? Quando Paulo escreveu para Timóteo, dizendo, não beba somente água, toma também vinho, o que me faz inferir, não fugindo muito do assunto, que Timóteo não bebia vinho. Foi preciso que Paulo justificasse publicamente para que ele o fizesse. Ele disse, não beba somente água, toma também um pouco de vinho por causa das enfermidades do teu estômago. Um uso medicinal, portanto, um uso muito específico e delimitado. Mas observe, foi dito, se Paulo podia curar, e Paulo curou tanta gente, por que não curou Timóteo? Por que não orou pela cura de Timóteo? Quer dizer então que ele não podia curar quem ele queria na hora que ele queria. Pelo contrário, nós entendemos que mesmo as curas, e veja que eu gostaria de dizer novamente, Deus cura quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, toda cura provém de Deus.
mas as curas miraculosas, as curas por imposição de mãos, as curas apostólicas, nós lemos e percebemos isso na Bíblia, tinha um propósito específico, tinha um propósito mais de confirmar a mensagem dos apóstolos do que de ser curas em si mesmo. Veja, Lázaro, quão benéfico para Lázaro foi ter sido ressuscitado? O que é que ele ganhou com aquele milagre? Nada. Ele estava no paraíso. Ele foi removido do paraíso para voltar. Segundo a tradição e a evidência do Novo Testamento, ele foi morto poucos dias depois da crucificação, se não junto a Jesus Cristo. Ele voltou para morrer novamente. O que foi que Lázaro ganhou em ser ressuscitado? Nadinha. O objetivo da ressurreição nunca foi Lázaro. O objetivo da ressurreição era a glorificação do Senhor Jesus, a manifestação do seu poder e a manifestação da sua divindade. A mesma coisa aplica-se por extensão a quaisquer outros milagres registrados no Novo Testamento. Era uma confirmação da mensagem daqueles por meio de quem o sinal acontecia. Ou seja, os apóstolos são pessoas muito específicas nos planos de Deus. Eu já conheci muitos crentes que desdenham dos apóstolos. Leem os escritos de Paulo e dizem, porque Paulo, ele era assim, ou ele era daquela forma, ou quando leem o apóstolo Pedro, especialmente nas epístolas, porque Pedro era um homem impulsivo, Pedro era isso, Pedro era aquilo. Calma, alto lá, alto lá, alto lá. Nós estamos falando de um apóstolo, Queira se lembrar do que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 20. Dizendo que no versículo 19, no contexto da nossa salvação, diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quando estamos falando de apóstolos, nós estamos falando de homens que foram usados por Deus de uma maneira extraordinária no estabelecimento do cristianismo, para que a igreja fosse apoiada no testemunho e no ensino deles, para que a igreja inteira, todo o verdadeiro cristianismo, estivesse apoiado sobre o testemunho e sobre o ensino deles. Não pode, portanto, ser algo móvel, não pode ser uma lista aberta. Se nós estamos apoiados sobre eles, como é uma lista aberta? Não. O grupo de apóstolos era um grupo restrito de homens, testemunhas oculares da ressurreição, que foram usados por Deus, eu quero me repetir aqui, de maneira extraordinária, para estabelecer a fundação sobre a qual se edifica a igreja de Jesus Cristo. Isso é um apóstolo. Augustus Nicodemos escreveu um bom livro sobre esse assunto para os que desejarem se aprofundar. Aqui eu fiz não mais do que um arrazoado, até um tanto quanto reconheço, superficial. E profetas? Essa dá um pepino de todo tamanho, você sabe, né? Primeiro porque a gente já entra nessa rua pela mão errada. Nós entramos nesse assunto com a compreensão errada. Uma vez que nós viemos lá da cultura brasileira, antes da nossa conversão, ou mesmo tendo sido criados da igreja, não importa. A gente traz uma ideia de que profeta é adivinho. Profeta é aquele que prognostica, isto é, aquele que anuncia coisas, acontecimentos futuros, coisas que ainda se darão. Então, imediatamente nós imaginamos que profeta é aquele que diz uma coisa que ainda não aconteceu e que vai acontecer, é aquele que tem um recado para você, sobre algo muito específico que está vindo em sua direção. Ok, e se profecia for outra coisa? E se profecia não for nada disso? E se a gente pegar o apagador e apagar essa definição da nossa cabeça e tentar entender o que é profeta na Bíblia Sagrada de fato? Não, em vez de imaginar que a palavra profeta significa adivinho, apague isso e escreva assim, porta-voz. Profeta significa porta-voz.
Um profeta é um porta-voz de Deus. Muitos dos profetas do Antigo Testamento não disseram uma palavra sobre o porvir. O primeiro homem chamado de profeta na Bíblia foi Abraão, e Abraão nunca disse um A sobre um acontecimento, nem sequer no dia seguinte. Há outros chamados de profetas no Novo Testamento e no Antigo Testamento, e nós não encontramos nenhuma razão para definir como sendo alguém que diz coisas que vão acontecer, nem muito menos, 20 para as 9, hein? Eu preciso ficar atento aqui, nem muito menos alguém que traz recados. De fato, ocasionalmente os profetas traziam mensagens para indivíduos, mas você tente fazer um apanhado, veja a quantidade de vezes que isso aconteceu, espalhe isso ao longo dos séculos e séculos do Antigo Testamento. Não era uma coisa que acontecia todo dia. As pessoas que recebiam essas mensagens eram pessoas-chave, naquele contexto, naquele momento da história. Se eu entrar nisso aqui vai mais 25 minutos, então não vou entrar em muito detalhe aqui não. Um profeta foi, pelo menos assim interpreto eu, penso eu, um ofício especial de Deus, alguém que teve um papel especial de Deus, para trazer uma mensagem quando a comunicação divina ainda estava em desenvolvimento. Existe um segundo sentido dessa palavra, eu sei, mas a gente precisa começar por aqui. No tempo em que Deus ainda estava se revelando, no tempo em que Deus ainda estava produzindo Escritura Sagrada. Deus parou de produzir Escritura Sagrada, irmãos. Deus parou de produzir Escritura Sagrada quando o último apóstolo morreu. Quando o último dos apóstolos morreu, acabou a produção de Escritura Sagrada. Estava definida a revelação escrita, a revelação divina, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, inspirada, infalível e inerrante. Nesse ato, o proceder, a administração de Deus de sua relação conosco é evidente, muda de figura. O evangelista, evidentemente que existe uma proporção entre essas coisas, como eu farei as 3 últimas, mas o evangelista terá sido alguém com um dom especial de proclamar o evangelho num local onde o evangelho ainda não chegou. E o pastor mestre, como está em 1 Coríntios 12 e em Efésios 4:11, é porque eu não posso pastorear meus irmãos se eu não estiver ensinando para vocês a palavra de Deus. Se eu tentar pastoreá-los dizendo assim, não faça isso porque é feio, eu estarei estabelecendo meu pastoreio sobre a cultura do nosso tempo. Se eu estabelecer meu pastoreio sobre um código moral passageiro, eu não estarei produzindo edificação. Eu não serei usado por Deus para chegar ao seu coração. Eu vou apenas ser usado para falar sobre o seu comportamento. Quando um pastor ensina os ensinamentos da palavra de Deus, é por causa desses ensinamentos que a gente conforma a nossa vida. O pastoreio é impossível acontecer sem que haja ensino de verdade bíblica. Eu não posso te dizer o que fazer, eu devo te dizer por que fazer o que Deus espera que você faça. Dessa maneira, existe uma inerência, e é por isso que Paulo usa as 2 palavras, são 2 coisas de alguma maneira inseparáveis. Pastorear está profundamente ligado a ensinar. Segunda pergunta, por que essas listas são diferentes? Sabia que essa é a grande pergunta no assunto dos dons espirituais? Quando você pega livros sobre dons, meus irmãos, páginas e páginas são escritas para justificar por que essas listas são diferentes. Eu vou te dar uma resposta aqui, ó. Anote, olhe nos meus olhos. Não sei. E acho que ninguém sabe, só Deus. Talvez porque não foi do interesse de Deus nos dar uma lista completa e exaustiva. Talvez porque os dons são algo menor. Talvez porque haja sinônimos, eu acredito que há sinônimos aqui, ou diferentes aspectos do mesmo dom, usando outro nome na outra lista. Talvez porque Deus vai suprir conforme houver necessidade. De certo, irmãos, que
Seja como for, nós vamos sempre separar os dons em duas categorias, é o texto de 1 Pedro 4,11. Existem dons relacionados ao ensino e existem dons relacionados ao serviço. Existem dons relacionados ao ensino, existem dons relacionados ao serviço. O que nos leva à terceira pergunta. Veja quantos assuntos que a gente pegou numa noite de quarta-feira. Não sei nem se você estava preparado para tanta coisa esta noite. Esses dons, todos eles são permanentes? Existem 3 respostas que são dadas. Resposta 1. Os dons extraordinários serviam apenas para confirmar a autoridade dos apóstolos. Esta posição não é muito comum no Brasil, porque a maioria dos evangélicos do Brasil são ligados ao movimento pentecostal. Mas essa é a resposta da maioria do cristianismo e é a resposta mais antiga. É a de que os dons existiam apenas, os dons extraordinários, presta atenção, estou falando de milagres, estou falando de curas, estou falando de dons extraordinários. Serviam apenas para confirmar a autoridade dos apóstolos. Uma segunda resposta: os dons extraordinários podem manifestar-se hoje no contexto missionário. Os dons, preste atenção nesta palavrinha, os dons extraordinários, esses dons especiais, sinais, maravilhas, milagres. Eu, pessoalmente, prefiro essa resposta, porque quando um missionário entra num local aonde o Evangelho de Jesus Cristo ainda não chegou, esse missionário não é muito diferente de um apóstolo. É por isso, inclusive, que algumas pessoas consideram essa posição hoje na igreja como sendo uma posição apostólica, em algum grau. Eu não iria tão longe assim, mas alguns consideram. Quando um missionário entra num local aonde o Evangelho ainda não entrou, pela primeira vez o Evangelho está chegando naquele local. Agora eu saio da mera reflexão para citar os fatos. Nós encontramos com frequência Deus abençoando a entrada desses missionários com novas manifestações assim extraordinárias, assim maravilhosas. Vou citar o episódio de uma pessoa que eu conheci. Essa nossa irmã, ela, inclusive por detalhes, por questões de segurança, eu não posso dar muitos detalhes, nem do local, nem do nome das pessoas. Mas essa nossa irmã estava num país islâmico. Naquele país islâmico onde ela estava, ela se encontrava numa região específica, onde eles falavam um dialeto do árabe, um dialeto muito menor, um dialeto muito obscuro, muito local, e num local onde o Evangelho de Jesus Cristo ainda não tinha chegado. Seu esposo sabia falar aquele idioma, aquele dialeto, ela não sabia praticamente nada. Por causa da pregação do Evangelho, prendem o marido. E a esposa precisa agora ocupar-se de resguardar os direitos dele, afinal ele era cidadão estrangeiro, ele tinha alguns direitos, ele não estava ali ao léu. Mas como ela ia fazer isso? Então eu ouvi isso dessa irmã, que é uma irmã que eu conheço, que eu respeito, conheço o marido, conheço toda a família, conheço os pais, conheço os filhos, conheço todo mundo. Essa irmã entrou no prédio da autoridade que tinha prendido o seu marido, e antes de entrar ela orou e pediu a Deus que colocasse as palavras na boca dela. E ela falou aquele idioma, e ela apresentou o caso, e ela tirou o marido e foi embora com ele. Eu não posso, irmãos, confirmar as coisas pela experiência. Eu não posso tirar doutrinas da experiência. Mas na minha compreensão deste assunto, nessas fronteiras do reino de Deus, estes sinais maravilhosos continuam manifestando com o mesmo objetivo que tinham no tempo dos apóstolos, que é a confirmação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a autoridade, a autenticação divina. Então, quando nós lemos a história de missões e quando nós lemos as histórias dos obreiros de missões em todo o mundo, nós ouvimos frequentemente histórias de curas extraordinárias, curas pela imposição de mãos, curas pela oração. Tem a ver com o mesmo propósito pelo qual Deus sempre fez esses sinais e maravilhas, a confirmação da autoridade da sua mensagem de salvação. A terceira resposta é: os dons extraordinários manifestam-se até hoje. Mas, como eu digo, essa resposta levanta algumas perguntas. Algumas? Levanta muitas.
Levanta-se então alguma pergunta. Manifestam-se em quem? Como? Por quê? Em que contexto? Com que limite? Exatamente como? Do mesmo jeito? Quer dizer que se eu sair curando, então eu posso produzir escritura inspirada em seguida? Como eu digo, levanta muitas perguntas. Vamos agora, feito todos esses descontos, tentar chegar numa lista aproximada dos dons permanentes, entendendo o que é que cada um deles é. Está aí na próxima página do seu estudo. Vamos separar de 1 a 6 como sendo dons de ensino e de 7 a 12 como sendo dons de serviço. De 1 a 6 como dons de ensino, de 7 a 12 como dons de serviço. Profecia. Ora, pastor, o senhor acabou de dizer que os profetas e tal, sim, mas agora eu estou falando, antes eu estava falando de ofícios e dons, agora eu estou falando de um dom cuja definição é apresentar às pessoas a verdade de Deus, conforme a sua palavra, com o poder do Espírito, e eu louvo a Deus, porque há uma abundância de profetas nesta igreja. Este é um dos dons espirituais que Deus deu a mim. Afinal de contas, eu estou atrás desse imóvel, eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou comunicando às pessoas a verdade de Deus revelada na sua palavra, no poder do Espírito. Isto acontece em diversos momentos, quando Deus dispõe dos seus servos, a quem Ele assim abençoa, a quem Ele assim capacita, para que anunciem a verdade da sua palavra. Vem ao lado, vem junto, inseparável praticamente do número 2, que é o dom de ensinar. O dom de ensinar, apresentar às pessoas os ensinos da Bíblia de maneira organizada e compreensível, com benefício prático. Em terceiro lugar, o dom de exortar, ser capaz de ministrar a um irmão uma palavra de conforto ou confronto, que ajude esse irmão no seu serviço ao Senhor. Esse é um dom necessário. É um dom necessário, uma manifestação de amor. Quando você procura alguém que está prestes a incorrer num erro, e você exorta, você diz para essa pessoa que o caminho que ela está seguindo não é o caminho que Deus quer que ela siga. Sabe como ter acesso a esse dom espiritual? Porque a Bíblia nos manda buscar os dons. É o que eu sempre faço quando eu tenho que ter uma conversa difícil dessa. Eu vou no caminho, eu vou dirigindo e vou orando. Falo assim: Senhor, agora o Senhor me prepara para eu poder falar o que eu tenho que falar, para eu falar do jeito certo, para eu falar com o tom de voz certo, para eu falar do jeito que o Senhor quer que eu fale, de uma maneira que seja abençoadora na vida do meu irmão. Eu me preparo espiritualmente para exortar alguém. Exortar não quer dizer xingar, viu? Não vá. Exortar. Por vezes uma palavra de conforto é um dom de exortação, porque você está encorajando aquela pessoa a confiança em Deus. E aqui você começa a ver, aqui continuamos a ver, como os dons têm a ver com o serviço aos irmãos que leva à edificação. Mais um, palavra de conhecimento. Não é você saber o que, né? Tem tantos exemplos esdrúxulos disso. Não é você saber a enfermidade que a pessoa tem sem ela te contar. Não é você saber a cidade que ela nasceu sem ela te contar. Não é nenhuma destas coisas. Inclusive eu ouvi dizer que tem um camarada aí que adivinha o CPF das pessoas. Meu Deus. Algo relacionado à apresentação da vontade revelada de Deus, de maneira que a igreja possa apropriar-se desse entendimento, de maneira a apresentá-lo, defendê-lo e passá-lo adiante. Provavelmente é sinônimo do dom de ensinar, que é o número 2 da nossa lista. Não basta você saber as respostas certas, você precisa saber chegar nas respostas certas. Então o dom de conhecimento é quando o entendimento sobre a verdade da Bíblia é passado de maneira que a pessoa receba e ela mesma entenda e seja até capaz de passar para outra pessoa, seja até capaz de ensinar, seja até capaz de defender. Palavra de sabedoria tem a ver com apresentar as verdades bíblicas de uma maneira que o irmão consiga visualizar o propósito maior de glorificar a Deus por meio dessa ou daquela situação. Ajuda a pessoa a praticar a vontade de Deus autonomamente e com profundidade. Por isso eu acredito que seja sinônimo do número 3, o exortar. É você mostrar para alguém não só o que fazer, mas por que fazer, diante das N situações que a gente se depara. O sexto,
Discernimento de espíritos. Meus irmãos, como eu disse, os dons são um assunto que causa muita confusão. Isto aqui com certeza não é ter uma lista de nomes de demônios. Não é ter uma lista de nomes de demônios. Discernimento de espírito, irmão, tem a ver com ser um conselheiro apto. Olha como é diferente, preste atenção em como é diferente. Ser um conselheiro apto para reconhecer como ajudar alguém biblicamente numa luta da vida ou contra um pecado, uma vez que a Bíblia é apta para discernir os pensamentos e intenções de espírito do coração. Podemos usar a palavra espírito também nesse sentido. Quando você vai aconselhar alguém, e eu penso que é algo que todo cristão faça em favor de seus irmãos, esse discernimento de espírito é ser capaz de entender, talvez meu irmão esteja magoado, talvez o meu irmão ou minha irmã tenha um problema de orgulho por detrás desse conflito. Talvez por detrás desse conflito que a pessoa está vivendo existe um egoísmo, uma vaidade ou algo que está levando a isso, discernimento. Conseguir compreender as causas mais profundas de algo e tratá-las biblicamente é um dom espiritual. É um precioso dom espiritual. Até aqui, nós estamos vendo como nós podemos servir e abençoar a igreja, edificar os nossos irmãos, ensinando, isto é, apresentando como os ensinos da palavra de Deus são benéficos à nossa vida. Perdão, eu devo me corrigir, o sétimo também pertence a essa primeira categoria. Fé. É até, veja se não é, ter um dom de fé, quando a fé é um dom para todos os crentes. Como pode ser o dom da fé? Quer dizer que um tem mais, tem um plus, tem um segundo dom da fé, além da fé salvadora que todos têm? Permita eu apresentar essa interpretação. Ser capaz de apresentar as verdades doutrinárias do cristianismo, como reveladas na Bíblia, para a edificação do irmão, tirando da dúvida e da confusão. O testemunha de Jeová, o herético, bate na sua porta e te dá um papel dizendo que a Trindade é uma doutrina pagã, inventada no século III, que ensina a adoração de 3 deuses e que Jesus Cristo não é Deus, e tudo isso são as doutrinas dos testemunhos de Jeová, cuidado. Aí o crente recebe isto, um neófito, um novo na fé, e isso abala a fé dele. Ele não sabe como reagir a isto, ele precisa de um irmão que tenha o dom da fé, a capacidade de apresentar a verdade bíblica, dissipando dúvidas, dirimindo confusões. Ok, meu tempo está terminando. 8, repartir, tirar dos seus tesouros materiais e dividir com outros irmãos nas suas necessidades. Eu oro pela multiplicação extraordinária desse dom entre nós. Exercer misericórdia, ser sensível às necessidades alheias e mover-se em direção a essas pessoas e suas necessidades, talvez seja sinônimo do repartir. Socorros, talvez seja sinônimo do repartir. É a ideia de identificar um auxílio que é necessário e mover-se em direção a esse auxílio. Presidir, presidir é liderar. Ser capaz de mobilizar as pessoas no seio da igreja em direção aos objetivos de Deus e também às necessidades mútuas. Governos, provavelmente é sinônimo do dom de presidir, faz todo sentido, pense comigo se não. Agora preste atenção que esses dons de liderança estão colocados exatamente nas posições de serviço, algo tão diferente da forma como o mundo pratica e vê. Não, meus amados irmãos, o exemplo bíblico está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20. Para reduzir o trecho da nossa leitura por causa do tempo, Mateus 20, 25. Que diz: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem
que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu continuo acreditando que os dons comuns do nosso tempo são divididos em dons de ensinar e dons de servir. E continuo acreditando que Deus deseja muito que cada um dos seus filhos e servos esteja servindo e cuidando dos seus irmãos, quer ensinando, isto é, ministrando biblicamente, não é necessariamente atrás do púlpito, quer servindo, auxiliando os seus irmãos. Mas eu preciso fazer uma última colocação. O contraste entre os dons e o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é algo muito mais importante do que os dons do Espírito. Veja por quê? Porque o fruto é o mesmo para todos os crentes. Dons são diferentes, cada crente tem um. O fruto do Espírito é ligado ao que somos. Os dons são ligados àquilo que fazemos. O que é mais importante para Deus? As duas coisas, mas o ser é mais importante do que o fazer. O fruto é mais importante, irmãos, é singular. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas coisas, sem exclusão de nenhuma delas. Os dons são plurais, há muitos. O fruto do Espírito é permanente. Os dons cessarão, são temporários. O fruto do Espírito é interior, infalsificável, portanto. Enquanto dos dons exteriores, infelizmente, Satanás pode produzir as suas réplicas fajutas. De certo é que Deus não deseja que nenhum dos seus filhos e dos seus servos ocupe uma posição inerte. Deus deseja que todos os seus filhos e os seus servos sirvam, amem, cuidem uns dos outros, para a glória de Deus no Senhor Jesus Cristo. Li a história que concluirei, de 2 alunos de direito. Um era cego e o outro não tinha braços. Então eles fizeram uma dupla. O cego carregava os livros, virava as páginas. O rapaz que não tinha braços lia os livros para eles. A história, conforme eu a li, na Universidade de Chicago, diz que eles se formaram juntos como primeiro da turma. E decidiram sair para poder exercer o direito juntos. Um escrevendo e o outro ditando aquilo que lia. De alguma maneira, irmãos, assim funcionam os dons espirituais. Nós, uns aos outros, completando em serviço e amor, para que a obra de Deus seja feita no meio de nós. Pedimos ao Senhor, ó nosso Deus, que tenha misericórdia de nós e nos dê um entendimento do teu propósito. Que dês, ó Deus, despertamento a todo o corpo de Cristo aqui, Igreja Batista Plenitude, para que todo o corpo de Cristo esteja ativo na obra do Senhor e não haja membros dormentes. Pedimos ao Senhor que multiplique os dons, Deus, de ensino e de serviço na tua igreja, para a edificação da tua igreja e para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por este culto, por essa noite juntos aqui na tua presença, na comunhão com o Senhor e com os irmãos, e rogamos, Senhor, que a tua bênção seja conosco, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, com todos nós, a cada dia, até o dia que o Senhor Jesus virá para nos buscar. Que assim seja em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Amém.